Uma das mais importantes aliadas do Capitão América nos quadrinhos, e também o seu maior interesse amoroso. Seguindo os passos da tia, se tornando uma das mais importantes agentes da SHIELD, chegando a comandar a organização e sempre disposta a ajudar Steve Rogers, essa é Sharon Carter, a Agente 13. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Sharon Carter foi criada por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista Tales of Suspense número 75 de 1966. Só que antes de falar da Sharon, eu preciso mencionar outra pessoa de extrema importância para o desenvolvimento dela, a sua tia Peggy Carter. A doutora Margaret Alexandra Carter, ou Peggy Carter, vem de uma família rica, nascida em 1920. Em 1943, Peggy se juntou às Forças Armadas, onde recebeu treinamento e foi designada como agente de campo, com o codinome de Agente 13. Peggy foi extremamente importante durante esse período de guerras e lutou ao lado do Capitão América. E, mais que isso, ela teve um relacionamento com Steve Rogers. Depois da suposta morte de Steve, no período em que ele ficou congelado até ser resgatado pelos Vingadores, Peggy continuou a sua carreira extensa como agente. Ela integrou a SHIELD e foi muito importante no crescimento da organização, lutando sempre contra a Hydra. Peggy foi uma heroína de guerra, considerada uma agente lendária. Anos mais pra frente, o irmão de Peggy, Harrison Carter, teve uma filha, a jovem Sharon Carter, que cresceu ouvindo todas as histórias grandiosas da sua tia, como ela lutou ao lado de vários heróis, principalmente com o maior deles, o Capitão América. Sharon tinha sua tia Peggy como um modelo a ser seguido. Ela a idolatrava. Então, para honrá-la, quando cresceu, Sharon seguiu seus passos e se alistou na SHIELD, onde pediu para adotar o antigo codinome da sua tia, a Agente 13. Por muito tempo na Marvel, quando Sharon foi criada, ela foi considerada a irmã mais nova de Peggy. Mas a própria Marvel fez uma leve alteração aí, dizendo que na verdade, a mente de Peggy com o passar dos anos foi sendo afetada e ela passou a ver a jovem Sharon como a sua jovem irmã, mas na verdade era sua sobrinha. Então, em 1966, quando Sharon apareceu pela primeira vez, na sua primeira missão, ela precisava recuperar um poderoso explosivo chamado Inferno 42. Só que nesse período, o Capitão América tinha voltado do seu congelamento e também estava no caso. Então, quando Steve viu Sharon pelas ruas, imediatamente ele percebeu a semelhança e achou até mesmo que era a sua antiga paixão Peggy Carter, mas ainda não sabia desse parentesco com ela. Nessa missão, Sharon foi atacada pelo mercenário Batroc e ela foi salva por Steve Rogers. Daí pra frente, os dois sempre se encontravam em missões, mas Steve só a conhecia como Agente 13. Só que sempre existiu uma atração entre eles. Até que em 1968, depois de um combate contra um dos planos do Caveira Vermelha, Steve descobre o nome de Sharon e eles assumem um relacionamento a partir daí. Sharon sempre aparecia nas histórias do Capitão como o seu interesse amoroso, e em muitos momentos como a donzela em perigo, mesmo ela se tornando uma agente de alto nível dentro da SHIELD. Até que em 1971, ela começou a ganhar mais destaque solo, quando ajudou a formar e liderou a Força Feminina da SHIELD. Um esquadrão feminino de agentes dentro da corporação. Só que logo um ano depois, ela foi deixada de lado mais uma vez, quando Sharon pediu um período de férias para passar mais tempo com Steve Rogers. Mesmo o fato de Sharon ser sobrinha da antiga paixão de Steve, Peggy Carter, ele dizia que tinha superado esse sentimento por Peggy e tinha realmente se apaixonado pela mulher forte e determinada que Sharon tinha se tornado. Só que, além disso aparentemente ser um ponto que abalou o relacionamento dos dois,
O fato de Steve Rogers ter abandonado o manto de Capitão América quando descobre o Império Secreto no governo dos Estados Unidos em 1974, e em vez dele parar a sua atuação, ele continuar agindo como herói agora com o título de Nômade, isso faz Sharon se sentir um pouco abandonada, o que acaba gerando mais conflitos no relacionamento, que terminava e voltava em vários momentos. Em 1979, Sharon, que tinha voltado a atuar com a SHIELD, é mandada para investigar um grupo de supremacistas chamado Força Nacional. Só que o grupo era controlado pelo Dr. Faustus, que acaba controlando a mente de Sharon Carter. Ela foi hipnotizada e enviada para queimar o bairro do Harlem em Nova York. E quando foi confrontada pelo Capitão América, Sharon ativou um dispositivo de autodestruição no seu traje. E assim ela aparentemente morre. Mas a gente está falando de quadrinhos, e independente do tempo, os personagens que morrem sempre voltam. Então foi só em 1995 que Sharon reapareceu, dizendo que a sua morte foi encenada pela SHIELD, porque ela seria enviada para uma missão ultra secreta na Europa. Só que a missão deu errado, e as conexões foram cortadas, então Sharon foi abandonada por Nick Fury. O problema é que nesse período ela teve que sobreviver como uma guerrilheira, o que a deixou mais fria e mais amargurada. Até que ela viu uma saída dali quando seu caminho cruzou com o Caveira Vermelha. Sharon volta num momento dramático para Steve Rogers, porque o soro de super soldado estava definhando seu corpo, e para se salvar ele precisava de uma transfusão de um sangue que também tivesse o soro. Um tempo antes, o Caveira Vermelha tinha clonado Steve Rogers e transferido a sua consciência para esse corpo. Então o único que tinha o sangue com o soro de Steve Rogers era o Caveira Vermelha, que o ajuda em troca de um favor. Ele precisava impedir que a consciência de Adolf Hitler fosse trazida de volta à vida por um grupo radical. E por isso Sharon Carter o acompanhou nesse plano, já que ela seria o ponto de contato ideal entre o Caveira Vermelha com o Capitão América. Depois disso resolvido, Sharon voltou muito mais ativa e quis por muito tempo se vingar de Nick Fury, mas acabou deixando esse assunto depois de passar por uma viagem pelo tempo com ele numa luta contra o vilão Anjo Caído. Então em 1998 ela volta oficialmente a integrar a SHIELD. Logo depois disso, Nick Fury se ausentou e foi a própria Sharon quem assumiu o posto de diretora executiva da SHIELD, se tornando a primeira mulher a assumir esse posto na agência. Só que isso não durou muito. E quando Nick Fury voltou, Sharon foi enviada mais uma vez como agente de campo, e dessa vez designada exclusivamente para apoiar e relatar as atividades do Capitão América. Tanto que em 2005, foi Sharon quem o acompanhou na busca pelo Soldado Invernal, que acabou sendo revelado como o antigo companheiro de Steve, Bucky Barnes. O Capitão América e Sharon voltaram a trabalhar juntos, e permaneceram próximos, mas trocando farpas pelo passado e não reassumindo nenhum novo romance. Até o momento em que Steve conseguiu tirar Bucky da condição de lavagem cerebral, e no momento de felicidade, Steve beija Sharon, e isso reacende o romance entre eles. Acontece que logo em seguida viria a Guerra Civil da Marvel, e com o fim dela, a morte do Capitão América. Steve foi levado preso, e durante o caminho para o tribunal, ele leva um tiro que aparentemente o mata. Nesse momento, Sharon Carter estava do seu lado. Mas pouco tempo depois, a gente descobre que o tiro que realmente matou o capitão foi dado pela Agente 13. Tudo isso foi um plano do Caveira Vermelha junto do Dr. Faustus, que se disfarçava de psicólogo de Sharon e implantou um comando de hipnose na sua mente. E quando o Ossos Cruzados disparou aquele primeiro tiro contra Steve, ela, ao mesmo tempo, deu o tiro de misericórdia. Depois de ter sido controlada e obrigada a fazer isso, Sharon fez de tudo para ir atrás dos vilões. Inclusive, nesse momento, a gente descobre que ela estava grávida de Steve Rogers.
Só que num confronto contra a Pecado, a filha do Caveira Vermelha, ela perde o bebê. Com as investigações, Sharon percebe que a arma que usou para matar o capitão não era uma arma de verdade. Era um dispositivo que teria deslocado Steve pelo tempo. Assim, com a ajuda dos outros heróis e pela ligação entre eles, Sharon Carter traz Steve Rogers basicamente de volta à vida. Depois de tudo isso, Sharon e Steve tiveram seu relacionamento cada vez mais forte. E depois que ela fez parte da equipe dos Vingadores Secretos do Capitão América em 2010, a própria Sharon lhe fez um pedido de casamento. Só que antes de ter uma resposta, o Capitão América é sequestrado por Arnim Zola e fica preso na Dimensão Z, onde mais uma vez Sharon vai ao seu resgate. O problema é que Steve é salvo e é ela quem fica presa ali. Mas nesse lugar, o tempo passa mais rápido que no mundo normal. E ali, por anos nessa realidade, Sharon reaparece mais velha quando é resgatada pelos heróis em 2014. Em 2016, a SHIELD tinha uma prisão secreta chamada Pleasant Hill. E nesse período, Maria Hill era a diretora da agência. Quando isso foi descoberto pelo mundo e o cubo cósmico que mantinha esse lugar perdeu o controle, Maria Hill foi deposta do cargo e a Agente 13 foi nomeada mais uma vez para a posição de diretora executiva. O problema é que nesse período, toda uma trama por trás estava sendo movimentada sem que ela soubesse, para que a SHIELD tivesse mais poderes de vigilância nacional. E por isso Sharon recusa o cargo, e quem assume é Steve Rogers, que na época estava sendo controlado pela Hydra, iniciando assim o Império Secreto de 2017. Sharon é mantida presa nesse período por não se juntar à causa da Hydra, e é levada para ser manipulada mais uma vez pelo Dr. Faustus. Mas a Agente 13 tinha treinado para evitar que isso acontecesse de novo. E ela consegue não ser controlada pelo vilão. Depois que o verdadeiro Steve Rogers volta, Sharon fica do seu lado. E quando ele tem um grande confronto com a vilã Selene, Sharon convoca as Filhas da Liberdade, um grupo secreto formado apenas por heroínas. Inclusive, uma delas é a Dríade, revelada depois como sendo Peggy Carter revivida. Assim, com a ajuda da equipe, que incluía também a Shuri e Agatha Harkness, Sharon Carter recebe uma armadura modificada do Patriota de Ferro feita pela doutora Tony Ho. E assim, ela parte numa luta contra Selene. Só que nesse combate, Selene perde as suas energias e é derrotada. E com a pedra que a vilã usava para absorver energias vitais, isso é usado em Sharon no modo inverso, o que restaura a juventude da Agente 13 em 2020. E agora, rejuvenescida, Sharon continua ao lado de Steve Rogers atualmente, usando uma nova espécie de armadura e continua como uma das maiores parceiras do Capitão América. Sharon Carter foi treinada em vários tipos de artes marciais e combate corpo a corpo na SHIELD, e além de ser expert em armamentos, tem uma ótima mira, se especializando em revólver e sniper. É uma ótima líder, habilidosa em táticas de guerra e principalmente em espionagem. Sharon não tem nenhum tipo de superpoder, mas usa um traje branco desde 2011, que inclusive foi feito por Tony Stark, que lhe dá um pouco mais de resistência e até mesmo suporta choques elétricos. Fora dos quadrinhos, Sharon já apareceu na animação Marvel Super Heroes dos anos 60. Nos jogos já teve várias aparições, sendo algumas como Marvel Future Fight, Marvel Puzzle Quest e Lego Marvel's Avengers. E em live action, Sharon já tinha aparecido num filme antigo do Capitão América nos anos 90. Mas o seu maior destaque é no universo cinematográfico da Marvel, desde o seu surgimento em Capitão América Soldado Invernal de 2014, e atualmente aparecendo na série Falcão e o Soldado Invernal. Sharon Carter começou as suas aparições nos quadrinhos como uma total coadjuvante.
Retratada no passado só como um interesse amoroso de Steve Rogers e uma donzela indefesa, a Agente 13 cresceu muito com o passar dos anos e ganhou muito destaque, se mostrando como uma mulher extremamente forte. Hoje é muito mais reconhecida, tanto que Sharon não é mais deixada de lado e sempre mostra a sua força e importância dentro e fora dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Agente 13. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.